totalmente impossível. Totalmente impossível. Então, nós faremos uma extraordinária essa semana para votar, ok? Vereador Salvador Soares, dispõe de 15 minutos para suas considerações. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, desculpa, Douglas. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, nós conversamos na comissão e também ouvimos do lado da Prefeitura, do IPMT, solicita a retirada em nome da Comissão de Justiça e Redação a emenda de número 1 do projeto. Por favor. Ok. Vereador Salvador. Presidente, mais uma vez volto aqui, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham. Presidente, eu volto aqui, volto preocupadíssimo agora, presidente. Veja bem, estamos falando de um total de 4 bilhões e meio. Para o município, 1 bilhão e 300 milhões. O ex-prefeito Antônio Mário, presidente, ele pediu para a prefeitura, ou melhor, ele pediu para a Câmara e a Câmara autorizou. Fizemos um repasse de 7 milhões e 700 para o IPMT. Agora, novamente o IPMT, só que agora ele não quer milhões, ele quer bilhões. 1 bilhão e 300 do município. E aí, nós temos aqui algumas considerações do trabalho que foi feito pela empresa que foi contratada pelo IPMT e que fez o estudo e que diz o seguinte, ele faz algumas considerações. Mas antes de fazer as considerações, presidente, eu quero pedir para a TV Câmara e quero pedir a gentileza dos senhores vereadores, se puderem dar um minutinho de atenção e observar o vídeo que eu vou passar, os senhores vão ficar mais atentos e preocupados em relação a isso. Por gentileza, TV Câmara. O Instituto, nesses 50 anos de criação, cumpriu fielmente com o pagamento da folha de seus ativos, inativos e pensionistas. As administrações sempre tiveram cuidado no sentido de que as aplicações financeiras sejam mantidas em bancos oficiais e em fundos conservadores, com a rentabilidade que supere as metas. Hoje o IPMT tem o Comitê de Investimento. Importante salientar que o IPMT não possui dívidas, estando em dia com o pagamento de todos os seus compromissos. Inclusive, apresenta saúde financeira com superávit a cada encerramento de exercício. As contas anuais do Instituto encontram-se aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A dívida tão questionada da Universidade de Taubaté vem sendo regularizada num esforço comum junto ao Ministério da Previdência Social. Presidente, agora eu quero ter uma outra imagem também, por gentileza. Tá. Aqui está a contradição. Obrigado, TV Câmara. Nós fizemos, então, uma comparação. O diretor do Marco Géia veio e falou aqui para nós da comemoração de 50 anos do Instituto. Diz que o Instituto está saudável, tem dinheiro, está tudo certo. Depois, para nossa surpresa, chegou aqui a secretária de Finanças do município e disse que se nós não fizermos esse aporte financeiro no Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência vai quebrar, vai falir, né? E aí fica a nossa dúvida, em quem eu vou acreditar, qual dos dois, né? E a prefeitura, através do IPMT, o IPMT contratou um estudo, e esse estudo no artigo 3º, obrigado TV Câmara, esse estudo no artigo 3º aponta que os bens de direito e demais ativos adicionais e déficit aponta os bens e os déficits do IPMT. Como que nós temos essa clareza se o diretor do IPMT traz essa leitura e a secretária Odila faz isso? Veja o quanta fragilidade nós temos para votar um projeto desse. E aí, presidente, eu tomei a iniciativa de adotar algumas medidas cautelares em relação ao dinheiro público do município. Medidas cautelares. Quais foram essas medidas, presidente? Medida essa, solicitei um parecer do Ministério Público sobre esse empréstimo ou
esse repasse bilionário, na verdade, esse repasse bilionário para o Instituto de Previdência. Se tinha legalidade, se o Tribunal de Contas deu algum parecer, o que o Tribunal de Contas acha sobre isso, porque eu já disse aqui em algumas audiências, presidente, que o nosso papel aqui não é contábil. Nós não temos condições de contabilizar se de fato essa revisão autorial ela está correta. O nosso papel aqui é fiscal, senhores vereadores. E sendo fiscal, eu solicitei no dia de hoje, presidente, protocolei para Vossa Excelência um pedido desse vereador que solicita a Vossa Excelência a contratação de uma empresa para que possa nos fornecer um laudo. E aí, senhores, eu gostaria que os senhores compreendessem o meu posicionamento em estar solicitando esse estudo, uma empresa técnica qualificada, preparada para fazer de fato uma revisão nesse projeto, porque o que nós recebemos da empresa, nós fomos conhecer um pouquinho mais da empresa, tem informações sobre a empresa, né? Mas que não é o caso de trazer aqui agora à tona ainda. Porém, nos deixa uma série de dúvidas. E aí, presidente, eu solicitei para Vossa Excelência, então, que Vossa Excelência, através de um processo interno da Câmara, contrate uma empresa para que nos forneça um laudo que ateste o que essa empresa nos forneceu aqui, o que o IPMT mandou para nós, para que nós possamos votar. A minha grande preocupação, presidente, que nós estamos falando, povo taubatiano, de 420 meses, de 35 anos, de 4 bilhões e meio, de 120 milhões por ano, de 10 milhões por mês, de serviços públicos, que hoje sai uma notícia interessantíssima, que o IDH de São Paulo é um dos melhores, mas é melhor aonde? A minha rua está suja, o mato está crescendo, a cidade está cheia de buraco, a saúde tem problema, e eu não consigo fazer essa reflexão aqui na base. Por que será isso? Por causa de gestões desse modelo, que coloca na conta de você, contribuinte, a responsabilidade de bancar, e eu tenho dito isso, vou ter problema, presidente, porque eu vou aferir, vou atacar alguns amigos e conhecidos, que hoje têm alto salário e estão encostados no IPMT. Respeito todos os trabalhadores que recebem seu salário de forma digna, mas acredito que tem uma grande parcela que é culpa, que tem a responsabilidade de levar o IPMT do nosso município a carregar o pinico e nos trazer aqui novamente pedindo dinheiro. Esse dinheiro sabe para que é, senhores? Para sustentar uma pequena elite da cidade taubatiana, que se aposentou da Unital, que se aposentou em alguns cargos aí que nós sabemos quais são, e nós solicitamos para a Prefeitura a lista de quem são esses beneficiários, que empobrecem o município às custas da sua qualidade de vida. Eu estou pensando, presidente, como nós elaborarmos um projeto para que nós possamos trazer igualdade no município. O município está em crise, vamos apresentar algumas sugestões. Entre elas é a redução do quadro de comissionado dentro da Prefeitura. Entre elas é a possível redução do salário do prefeito, para que nós possamos reduzir a folha de pagamento, inclusive do IPMT, porque ninguém pode ganhar mais que o presidente da República, na esfera federal. Ninguém mais, vereador Nunes Coelho, pode ganhar mais que o governador. Quanto que o presidente ganha? Ninguém mais pode ganhar mais que o prefeito. E aí eu queria, já que Vossa Excelência está falando, pastor Nunes, o artigo 37, Vossa Excelência sabe do que se trata o artigo 37? Vossa Excelência, que é estudante de direito, poderia me citar, por gentileza? Artigo 37, pastor Nunes, vereador pastor Nunes, trata da impessoalidade, da transparência, da moralidade. É disso que nós estamos falando, de gestão pública. Porque quando chega para nós aqui um compromisso de 4 bilhões e meio, é dizer que os próximos 9 prefeitos do município de Taubaté vai ter que arcar com uma despesa. E aí eu saúdo aqui, dou os parabéns, a vereadora Poliana fez um artigo interessantíssimo, né?
Vamos começar do começo. Eu acho que a vereadora traduziu o que eu tenho dito aqui desde o início do meu mandato. Traduziu muito bem. Me senti, vereadora, representado no seu artigo no dia de hoje. Porque eu estou pensando o seguinte, nós vamos descobrir no final dessa gestão quem que era pior. Era o Ortiz ou era o Júnior? Quem que era pior? Porque o primeiro, como engenheiro, como professor, não planejou a nossa cidade. Falimos essa cidade por várias vezes, mas graças aos tributos, o município não fale. Graças ao tributo, o Estado não fale. Graças ao tributo, a nação não fale. Mas o tributo, quem é tributado é o trabalhador. E quem é mais tributado ainda é o trabalhador assalariado. Porque quem tem muito dinheiro, ele paga a mesma alíquota que o trabalhador assalariado. Então não é justo isso. E eu trago aqui esse sentimento, quero fazer essa reflexão com os senhores vereadores, que nós não podemos discutir esse assunto sem antes ouvir a comunidade, que nós não podemos discutir esse assunto sem fazer audiência pública, que nós não podemos discutir esse assunto se nós não tivermos um laudo de uma empresa qualificada que nos atesta, que fala o seguinte, olha, pode votar, pode aprovar que da agora para frente o IPMT vai. Só que o IPMT eu acho que não vai, se nós não fizermos essas revisões necessárias no que diz respeito a questões salariais, a questão da revisão interna dos cargos comissionados que o prefeito tem, dos RPA que ainda mantém, dos apamiguados que faz parte do governo, e que muitas vezes a gente até conhece, mas nós estamos falando de austeridade, de administração pública. O governo fala de crise, vamos dar solução. A solução tem, a solução tem. Eu acredito, presidente, que com essas medidas, se nós adotarmos essas medidas, nós estaremos cuidando do erário público, da Receita Municipal, dos próximos 9 prefeitos ou prefeitas que assumirem a administração, porque o atual prefeito hoje, ele está fazendo o seguinte, ele está passando a conta para os próximos prefeitos. E aí não é justo você comprometer 9 administrações, 35 anos. Nós vamos aprovar um projeto aqui, com certeza nós não vamos ver o final dele. Eu acredito que nós não vamos ver a conclusão alguns não irão conseguir ver a conclusão desse projeto. Porque a prefeitura vai se endividar durante 35 anos. Você já imaginou? Você, na sua casa, assumir uma dívida de 35 anos, de 4 bilhões e meio, de 10 milhões por ano? De onde vai sair esse dinheiro? Vai ficar mais precária a limpeza urbana, vai ficar mais precária a saúde, vai ficar mais precária a educação, e o governo vai querer maquiar e vai querer dizer para nós que está bom, porque ele não consegue dar respostas para os problemas do município, presidente. Maqueia e fala que está bom. Maqueia, e agora a maquiagem dele está descarada, presidente, que ele sabe o que ele está fazendo, o governo faz hoje, ele sai reformando tudo que os prefeitos anteriores fizeram. Como ele não tem capacidade de gestão, de administração, ele reforma, ele não constrói. As grandes obras desse governo, eu já disse aqui, serão nas áreas da educação. A educação sobra dinheiro em alguns municípios. Em Taubaté tem muito dinheiro, porém é muito mal aplicado. Nós, senhor presidente, senhores vereadores, precisamos dar um norte nessa cidade. Falo isso em referência ao vereador Luizinho. Quando o vereador Luizinho sobe aqui e fala que essa casa tem que engrossar a voz, eu também acho. E esse é o momento. Se nós não engrossarmos a voz hoje, quem vai sofrer é a população, que nós estaremos assumindo um compromisso de 35 anos, mantendo o Instituto de Previdência às custas da qualidade do serviço público no município de Taubaté, mantendo o Instituto de Previdência às custas da saúde, às custas da educação. Então, presidente, eu fico entristecido quando eu vejo um projeto dessa natureza, dessa magnitude, que não fala de milhões de reais não, senhores, fala de bilhões de reais. E Taubaté, de fato, precisa de bilhões de reais, mas precisa para investir na saúde, na educação, no acesso urbano.
em toda a nossa periferia, que hoje é a que mais sofre. Hoje você tem um governo de maquiagem, porque não consegue dar as respostas para os problemas da sociedade. A violência se maqueia. Limpeza urbana se maqueia. Quando nós vamos buscar efetivamente? Presidente, última fala minha. Hoje eu passei em frente à rodoviária nova. Passei e vi o alambrado. Eu quero ver quantos anos vai durar aqueles alambrados com o postinho que segura a grade lá, quebrar. Vai durar, se ninguém falar, se ninguém me ouvir aqui, vai demorar 5 anos, 10 anos, porque é comum. A coisa pública pode ser feia, pode ser de qualquer jeito, porque é de todo mundo, é do povo. E aí não dá para ter um gestor que infelizmente não dá as respostas para os problemas e na verdade traz problema para as futuras gerações. Eu como vereador de Taubaté não posso permitir que 35 anos comprometimento da folha do município de Taubaté. Senhor presidente, senhores vereadores, Jefferson Campos, meu boa noite e estamos à disposição para fazer esse debate. Pela ordem, senhor presidente. Só para... eu sei que o horário já está adiantado, mas eu gostaria de apresentar uma